Então vamos ver só o resumo do segundo capítulo do oitavo discurso que estudamos anteriormente. Nos diz o Rebbe Reshab na síntese, Kitzur Ashpa'ah de Rav Chesed. Nós vimos que uma das formas e maneiras que o lado oposto a Sitra Achra obtém o seu fluxo de energia aqui nesse mundo é quando ele se vincula a um nível transcendental que é alienado ao nosso universo, é totalmente desvinculado a tal ponto que naquele nível as ações ou tudo que acontece aqui nada diz respeito, e nesse nível não há diferença nenhuma em relação a Deus entre antes da criação, depois da criação, ou o que se passa aqui embaixo na criação e com as criaturas. Ele nos falou que o fluxo que vem desse nível, Hashpa'ah de Rav Chesed, o beribui shelo al pi cheshbon. Em primeiro lugar, ele se caracteriza por ser um fluxo muito grande, vasto e intenso, número 1. E número 2, que ele vem sem qualquer critério, sem qualquer medição. Ele vem de forma independente de qualquer merecimento ou de capacidade por parte da criatura. Ele nos explicou como Cheshbon, o conceito de Cheshbon, de contabilidade espiritual, por assim dizer, ou de avaliação que é feita de como cada criatura pode e deve receber a influência divina. Isso está ligado com Chokhmah, conforme diz o versículo, e assim interpretado, Bou v'machshov cheshbonot shel olam, que existe esse conceito de vir e calcular e avaliar cheshbonot shel olam, o quanto o mundo merece e faz jus. Ou seja, existe uma contabilidade espiritual, uma contabilidade divina, por assim dizer, que nesse caso, quando o fluxo vem baseado em critério, numa contabilidade, nesse caso, Kol Hashpaot Ba'olam al pi kav hamidah de Torá. Então, daí todas as influências que vêm a esse mundo em forma de todos os tipos de bênçãos, no nosso mundo terrestre isso pode ser em forma de saúde, em forma de fortuna, riqueza, em forma de sucesso, poder, em forma de filhos ou o que for. Então, tudo isso quando é derivado do chamado Kav Hamidah, quando isso vem do nível convencional do mundo e universo, que é regido pela linha de avaliação de quanto cada criatura pode e deve receber. Então isso coaduna com aquilo que é estabelecido na Torá. E é isso que se referem os nossos sábios quando eles dizem que Adam nidon bechol yom bechol shah, que o ser humano é constantemente julgado e avaliado ou reavaliado a cada dia e a cada hora, lefim ma'asav, de acordo com os seus atos. Se ele é merecedor, então ele vai atrair mais fluxo, ou de uma forma mais rápida, ou sem impedimentos, ou um fluxo que venha de uma maneira medida e bem oportuna, em forma de produzir bastante, ou seja, de otimizar toda essa bênção. E tudo isso está relacionado com a Sefirah de Malchut, a última Sefirah de Atzilut, que é chamada Malchut, o atributo de soberania, que recebe das Sefirot superiores, e ele é chamado do fiel da balança, que pode preponderar para o lado direito ou para o contrário. Ou seja, se ele preponderar para o lado direito, que está associado com bondade e misericórdia, então isso vai trazer bonança aqui embaixo, ou lismol verá, ou Deus nos livre, se ele preponderar para o lado esquerdo, justiça, rigor, severidade, isso vai trazer o mal. Continua o Rebbe Reshab no terceiro capítulo do oitavo discurso e nos diz: והנה ימניע את התקלה ומסבב סיבוב הגלגל שיהיה מתהפך לפי העולם דבני נשה ובחינת קו המידה דחוכמה. O que faz com que esse fiel da balança se mova? O que faz ele girar, por assim dizer? Ou às vezes sair do lado esquerdo para o direito, do direito para o esquerdo, com todas as consequências, com todos os desdobramentos que isso traz aqui para os receptores, que faz com que ele se mova
שיהיה מתהפך לפי העולם דבני נשה, ou seja, mais do que isso, ele se move de forma proporcional e correspondente às ações dos seres humanos, das criaturas humanas. O que faz com que esse movimento ocorra, ou seja, que nós nos movemos aqui embaixo numa direção ou em outra, nós nos movemos para o bem, praticando bem, fazendo positivo, então isso repercute e causa efeito lá em cima, e desse efeito vão acabar se desencadeando influências benéficas, bênçãos, etc. Ou, Haz v'Shalom, Deus nos livre o contrário. Tudo isso está ligado e vinculado Bechinat Kav Amidah, com aquela linha de medição espiritual que estabelece o quanto cada criatura, o quanto cada ser deve e merece obter e receber, em que momento, em que situação e circunstâncias e de que maneira. Shehu ha-mehapech et ha-galgal, que ele faz com que, por assim dizer, essa roda de influência, ou seja, como se houvesse uma roda giratória que às vezes ela pode parar no lado direito e às vezes pode parar no lado esquerdo. Isso vai trazer desdobramentos e impactos decisivos aqui embaixo, para o bem, ou Deus nos livre o contrário. Ele nos diz que tudo isso depende do quê? De toreruta diletata, do despertar inferior. Do despertar das criaturas inferiores que somos nós, criaturas que vivem no campo terrestre, no mundo físico e material. Quando nós nos despertamos para o bem, para fazer e produzir o bem, então nós determinamos onde o fiel da balança vai preponderar e vai permanecer lá em cima, ou seja, que ele vai predominar para o lado direito e vai se conectar com o atributo de chesed, de bondade e misericórdia, e vai atrair bênçãos de misericórdia, de bondade, abundância, fartura, etc., no momento certo aqui embaixo. לפי שבחוכמה היא המדידה שיהיה באופן כך וכך דווקא. Ou seja, que nós falamos que isso está ligado com aquele Kav Amidah, com essa linha de medição espiritual. Isso é uma metáfora, naturalmente. Isso está derivado, isso se inicia desde a Sefirah de Chokhmah, a primeira das Sefirot, dos atributos divinos, o atributo de sabedoria. Ou seja, que sabedoria aqui também diz respeito a haver um critério, a haver uma lógica na distribuição do fluxo divino, na quantidade e qualidade de energia divina que vai vir para cada ser e criatura. Ou seja, לפי שבחוכמה היא המדידה שיהיה באופן כך וכך דווקא. A sabedoria divina, ela determina que a influência ocorra de forma tal e especificamente dessa maneira. Ou seja, היינו שיהיה קיום התורה ומצוות. A sabedoria divina estabeleceu que haja o cumprimento de Torá e Mitzvot, que na verdade o cumprimento de Torá e Mitzvot são os canais, são o estímulo que atrai o fluxo positivo da energia divina. Eles são as ferramentas que nós dispomos para manipular, por assim dizer, ou para atrair as bênçãos que precisamos. Isso foi determinado pela sabedoria divina, que esse seja o critério, que haja o cumprimento de Torá e Mitzvot, os seus preceitos. Liot surmerá, que a pessoa que se abstenha do mal, se afaste do mal, bechassá lotase, cumprindo as 365 mitzvot, preceitos proibitivos. Com isso ele vai estar se afastando do mal, ve'anfehem, e todas as suas derivações. E junto com isso, veliot va'asetov, também fazendo e praticando o bem. Bekium bramach mitzvot aseh ve'anfehem, através do cumprimento dos 248 preceitos positivos com suas ramificações. Conforme já foi explicado acima no 7º discurso, no capítulo 2, que isso é o critério estabelecido por Deus, que se nós estamos alinhados com o cumprimento de Torá e Mitzvot, com isso nós nos tornamos merecedores e com isso nós nos vinculamos ao bem e aquilo que é positivo lá em cima, e com isso atraímos e desencadeamos todos os tipos de bênçãos e vice-versa.
ולכן נמשך משם תנועת הגלגל. Então, o que faz, por assim dizer, essa roda girar, e onde vai parar o fiel da balança, o que vai estabelecer, de que lado, qual lado que vai preponderar, se vai ser o lado de Chesed, de bondades ou o contrário, isso é a atuação do ser humano aqui embaixo em relação ao cumprimento de Torá e Mitzvot, aqui e agora. Deim mekaimim Torá e Mitzvot, se nós estivermos cumprindo a Torá e seus preceitos, as tekabel malchut mikava yemin. Com isso nós fazemos com que a Sefirá de Malchut, que é aquela Sefirá, aquele atributo divino que distribui ou redistribui a energia divina, porque a própria Sefirá de Malchut de si própria, ela não tem nenhuma energia, ela recebe todo o seu fluxo de energia das Sefirot superiores. O papel dela é distribuir ou redistribuir em cotas para em cada mundo, em cada universo, para cada criatura, a cota de energia que lhe é devida, que lhe é compatível, que lhe corresponde, o que ela merece. E essa cota de energia divina em cada universo, para cada criatura, ela vem da forma que lhe adequa. Seja no nosso mundo físico e material, então isso se converte em saúde, em prosperidade, em naches, etc., né? O que determina tudo, o nosso cumprimento de Torá e Mitzvot, que faz com que se alinhe para o lado direito, o fiel da balança, isso cause, desencadeie e atraia um fluxo positivo do bem. Ou seja, que a atuação divina conosco seja através de Chesed, de bondade. E vice-versa. Quando Deus nos livre, uma geração não é meritória, não é merecedora, não está cumprindo Torá e Mitzvot, então isso faz com que a atuação divina sobre nós seja baseada em Gvurá, em rigor e severidade, que esteja predominando e prevalecendo no mundo, na história, naquele momento, rigor e severidade, justiça divina. E aqui vem aquele conceito que nós estávamos elaborando, que lá em cima existe um cheshbon, existe uma contabilidade, é uma contabilidade espiritual. Existem critérios em dois aspectos. Dois aspectos determinam o que vai ser e o que vai vir e de que maneira. Aleph, o primeiro, primeiro são as ações dos seres humanos aqui embaixo, o comportamento do ser humano aqui no nosso mundo. Se o comportamento nosso aqui, coaduna, está alinhado com aquilo que a Torá determina, se está alinhado com os critérios da Torá, da sabedoria divina. No momento que isso está alinhado com a sabedoria divina, então isso vai estabelecer, isso vai atrair um fluxo amplo, abundante, positivo, etc. Ou Deus nos livre, o contrário. O segundo critério aqui nessa contabilidade espiritual, ve'abeit acheshbon be'ofen ha'itkanelut de chesed u'gvura. Existe aqui também uma avaliação, existe um cômputo divino que vai dosar a medida dessa mescla entre Chesed e Gvurá, entre bondade e rigor, severidade. O quanto vai ter de cada um, em que medida, ou o que vai vir primeiro e o que vai acabar predominando e prevalecendo. Im tiei idgabrut kava yemin, se vai predominar e vai prevalecer o lado direito, isso é uma metáfora, mas que está associado a Chesed, bondade e misericórdia. E daí então, Shetieh Anhagá, nós vamos sentir no mundo que Deus está atuando no mundo, Ele está regendo o mundo, Tieh Anhagá b'bchinat Chesed, de uma forma bondosa, com misericórdia, com piedade. O Chas v'Shalom, o Deus nos livre para haver também a situação inversa, a situação oposta.
Vezeu deita da Mishnah, explica o Rebbe Reshab, isso é o que consta na Mishnah, na Ética dos Pais, porque a volta no final do capítulo 4. Vedá she'akol lefi hacheshbon. Os nossos sábios dizem lá na Mishnah, saiba que tudo o que acontece aqui nesse mundo é baseado num cheshbon, numa contabilidade suprema, numa contabilidade espiritual, critérios divinos. Piresh Rashi, o comentarista Rashi, lá explica na Mishnah, Achat leachat limtzo cheshbon, pruta upruta mitztarefet lecheshbon gadol. Nos diz que assim como numa contabilidade, cada moeda, cada centavo, às vezes pode ser muitas moedas ou muitas unidades, mas no final, mais uma e mais uma, isso tudo pode acabar resultando num cheshbon gadol, num total muito grande. Então, assim também todas as nossas ações, uma por uma, todas elas são consideradas e há um efeito cumulativo, e por mais que às vezes é uma aqui e outra lá, mas no final isso tudo pode levar a um total elevado. Existe um cômputo, existe um cálculo também para o lado contrário. Moshe Abrurezal, conforme disseram os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Hagigah, e também nós encontramos isso nos comentários do Pirkei Avot, ao Pasuk, ou seja, assim como cada mitzvah, cada boa ação é considerada, e uma aqui, mais uma lá, e outra acolá, e etc., no final, isso cria um efeito cumulativo bom, positivo, que atrai as bênçãos, pode haver, Deus nos livre, também o contrário. Assim dizem os sábios no Talmud, Magid ladam masecho, shefilu al sicha sheben ish leishto, averot she'adam dash be'akevav, akol ba lefi hacheshbon. Ele traz de um passuco, de um versículo no profeta Amós, que é comunicado à pessoa, ou seja, no ajuste de contas é dito para a pessoa aquilo que ele conversou, que às vezes até uma conversa fiada, despretensiosa entre um homem e sua esposa, mas é uma conversa não só desnecessária, uma conversa fútil ou pior do que isso, que as pessoas acham, só mais uma conversinha à toa, mas era uma conversa que deveria ter sido evitada ou que não tem um conteúdo positivo, pelo contrário. Isso faz parte de Averot She'adam Dash Be'akevav, mas são os tipos de transgressões que as pessoas não dão importância, que as pessoas pisam sobre isso, ou seja, acham que isso é uma coisa muito insignificante que pode passar por cima. As pessoas acham assim, porém, na contabilidade divina, na contabilidade espiritual mesmo, essas coisinhas, ou essas aparentes, pequenas coisinhas, tudo isso é contabilizado. Akol ba lefi hacheshbon, tudo é levado em conta. Veyesh mefarshim a Mishnah, continua o Rebbe Reshab nos diz, que ele está aqui analisando o conceito de Cheshbon, da contabilidade divina e seus critérios. Existem comentaristas dessa Mishnah, Vedá she'akol lefi hacheshbon, aquilo que a Mishnah fala na Ética dos Pais, saiba que tudo está baseado em uma contabilidade correta, justa, com critérios, que existe um Cheshbon. Então, há comentaristas que observam o seguinte, às vezes pode haver uma situação que duas pessoas cometem o mesmo pecado, a mesma transgressão. Porém, porém, o castigo, a punição de ambos não é igual, é diferente. Por quê? Porque também aquilo que elas afetaram em termos espirituais é diferente. E por que é diferente? Se a transgressão é a mesma, se o pecado é o mesmo pecado, porém, existe aqui o objeto e o sujeito. O objeto aqui é o objeto do pecado, mas o sujeito, shekfi godel yikrat erech haneshama shel ze yeh pgamo yoter gadol mishel chavero. Talvez um desses dois é portador de uma alma mais elevada, é uma pessoa mais elevada, com mais espiritualidade, etc. Portanto, aquilo que essa pessoa faz também causa um efeito e um resultado maior, um impacto maior. Então, se essa pessoa que é mais elevada, espiritualizada, ou que é dotada de uma alma mais elevada, etc., se ela comete um pecado, aquilo que ela fere em termos espirituais é mais grave
é mais pesado do que uma outra pessoa mais simplória, que talvez fez o mesmo pecado, mas aquela pessoa não é uma pessoa tão elevada, tão espiritualizada, dotada de uma alma tão elevada, etc. E tudo isso é levado em consideração. Ou seja, que nesse Heshbon, nessa contabilidade espiritual divina, tudo é levado em consideração, todas as circunstâncias, a capacidade de cada um, o alcance de cada um. Agora, tudo isso que nós falamos até agora, de forma extensa, explicando sobre essa contabilidade divina, sobre os critérios que cada um tem, o que merece, etc., e merece o que tem, enfim. Então, tudo isso se trata da energia divina convencional, presente e atuante no mundo, no nosso mundo, ou em todos os universos. Mas não naquela energia transcendental alienada aos universos, que nos referimos anteriormente. Então, diz, quando nós tratamos do modo convencional, do modo básico de atuação divina, de funcionamento do universo, de vitalidade das criaturas, então cada uma tem aquilo que bem merece. Ou seja, que há uma contabilidade, há uma sentença baseada numa justiça com critérios, que é derivada da sabedoria divina, que ela é a sefirá primordial, inicial de todo esse campo de atuação divina no universo. Porém, quando nós nos referimos ao outro campo de atuação, aquele alienado aos mundos universo, totalmente transcendental, daí a coisa é totalmente distinta. Aval mitzad oren sof shelemala mishtal shelut, quando nós nos referimos à luz divina infinita, acima dos mundos e universos, que está acima da corrente desencadeada por todas as sefirot, que dá origem a todos os universos espirituais e físicos, etc. Naquele nível, que é aquele nível que nós dissemos, que naquele nível não há diferença para Deus, nem antes da criação do mundo, nem depois dela. Que toda a criação não lhe diz respeito, é totalmente, absolutamente, literalmente insignificante, e nada afeta, a tal ponto que naquele nível sequer a qualidade das ações nossas, boas, ou Deus nos livre, mas lá também vai acabar não fazendo diferença. Por quê? Porque naquele nível, tudo que acontece com cada criatura, com todas as criaturas e muito mais as criaturas inferiores, aquilo não ocupa espaço, aquilo não representa nada, é insignificante. E se o fluxo de vitalidade divina é atraído, por algum motivo, nós vamos ver como e por quanto tempo e de que maneira, mas se é atraído daquele nível transcendental, então de lá, já que naquele nível não há diferença entre as criaturas, já que lá criaturas são completamente insignificantes, naquele nível uma pedra e um ser humano, ou um anjo, a sefirot, é a mesma coisa. É idêntico, ambos são nada, são insignificantes, como também as ações dos seres humanos, tanto aquele que age de forma extremamente positiva como o outro, tudo lá é insignificante. Então, o fluxo que é derivado desse nível, já que lá não afeta em nada o comportamento das criaturas inferiores, por isso de lá pode acabar se derivando uma influência, um fluxo de energia, de vitalidade, mesmo para aqueles que transgridem a vontade divina, fazendo aquilo que é o contrário da vontade de Deus. E não só que é possível também atrair de lá um fluxo, mais do que isso. O que caracteriza o fluxo vindo desse nível, que ele é extremamente grande e intenso. Beribuia shefa, aquilo que vem daquele nível, vem de forma extremamente farta e abundante. Shelo al pi hashbon klal, lá não existe hashbon. Lá não tem nem conta, nem contabilidade, nem critério, tudo vem lá de uma forma farta, abundante, sem limite. Vezeu atam. E aqui, cabalisticamente, a gente chega à resposta de uma questão clássica e perturbadora.
Porque o ímpio prospera, porque uma pessoa má e ruim, às vezes, pode prosperar tanto, pode estar tão bem aqui nesse mundo. Ele nos diz, Vezeu atam, esse é o motivo, Asher derech reshaim tzalecha, por que a gente vê, e às vezes isso grita aos olhos, e a gente fica abismado, a gente vê o sucesso das pessoas más e ruins, e a gente se pergunta, onde está a justiça divina? Por que isso acontece? Por que o justo sofre? Por que pessoas boas estão sofrendo? Por que pessoas tão más e ruins, às vezes, podem estar prosperando? Ele nos diz, baseado na Kabbalah, que esse é o motivo, Asher derech reshaim tzalecha, porque por vezes nós vemos que o caminho dos ímpios, dos malvados, prospera, lefi shel marich af, porque existe essa característica em Deus também, que Deus tem esse semblante de paciência, de tolerância infinita e ilimitada, e por vezes ele estende de forma muito longa a sua paciência, a sua tolerância. Shemekablim mibchinat erech hapayim. Então, assim como aquelas 20 gerações de Adão até Noé e de Noé até Abrão, que eram na sua maioria corruptas, e mesmo assim viveram quase 1000 anos. E assim como em todas as gerações existem impérios, ou existem pessoas que são maus e ruins, mas que durante um bom tempo, aparentemente estão prosperando. Por que isso acontece? De acordo com a Kabbalah, Shemekablim mibchinat erech hapayim. Durante esse período eles estão recebendo seu fluxo de energia desse nível transcendental, onde naquele nível as ações, boas ou más, não dizem respeito, não afetam, porque aquilo que se deriva desse nível não está vinculado a critérios, está fora de qualquer contabilidade. E, portanto, de lá se deriva um fluxo, uma influência que chega até as criaturas aqui, mesmo que elas não sejam merecedoras, mesmo que elas não sejam compatíveis, mesmo que elas não estejam alinhadas com a Torá e Mitzvot. E já que a influência que eles estão recebendo é derivada desse nível transcendental, e a gente falou que aquilo que vem desse nível, lá naquele nível não existe conta, não existe limite, então também essa influência vem de uma forma extremamente farta e abundante, muito grande, muito intensa, porque ela vem de um nível ilimitado, o como conforme ele vai elaborar e explicar um pouco mais adiante. A sinopse desse capítulo, Kitzur, Tnuata Takla Leyamin, nós vimos que o que vai fazer preponderar o fiel da balança, se ele vai se alinhar com o lado direito, entre aspas, Beashpata Chesed, que vai acabar desencadeando uma influência de bondade aqui nesse mundo. Velismol, ou se vai preponderar para o lado esquerdo, Beashpata Gvurá, trazendo uma atuação divina baseada em severidade, o Becheshbon Meduyak. Tudo isso vem de acordo com uma contabilidade criteriosa, baseada em 2 fatos. Aleph, primeiro, Lefi Kiyum Torah Mitzvot, de acordo com o cumprimento de Torah e Mitzvot das criaturas aqui embaixo, e Beit, também de acordo com o que Deus determina lá em cima, Beofen Eitkalelut de Chesed Gvurá, qual vai ser a dosagem nessa mescla de Chesed Gvurá. החשבון בקיום התורה מצוות והפכו ולפי חשיבות הפרטי של כל הנשמה. Essa contabilidade divina no cumprimento de Torah Mitzvot não está baseada só na própria mitzvah em si, mas também no alcance e atuação de cada pessoa no seu nível de espiritualidade e na sua capacidade espiritual da sua alma. Ele também explicou por que às vezes o caminho dos ímpios prospera aqui, porque eles estão recebendo o seu fluxo de um nível transcendental, onde lá não há contas, não há limitações, não há critério, e por isso eles recebem mesmo de forma intensa.